O dia 17 de dezembro de 1961, na cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, iria ficar marcado como o dia de uma das maiores tragédias da cidade e uma das maiores tragédias no mundo dos circos. E aí galera, bem, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma tragédia que marcou o Brasil. Essa tragédia talvez algum de vocês possa não conhecer, porém foi uma tragédia que impactou muito o Rio de Janeiro e também todo o Brasil. Bem, eu sou o Gonçalo e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a tragédia do Grand Circus norte-americano. Mas antes de começar o vídeo, quero pedir com muito carinho para você deixar o seu gostei, compartilhar o vídeo e me seguir aqui e nas minhas redes sociais. Agora, sem enrolação, bora começar o vídeo de hoje. No dia 15 de dezembro de 1961, estreou na cidade de Niterói o Grand Circus norte-americano. Os anúncios diziam que esse circo era o maior e mais completo circo da América Latina. Tinha cerca de 60 artistas, 20 empregados e 150 animais. O proprietário era Danilo Stevanovic e para as novas apresentações ele havia comprado uma lona que pesava 6 toneladas e seria feita de nylon. Detalhe esse que fazia parte da propaganda. O circo norte-americano chegou a Niterói uma semana antes da estreia e instalou-se na Praça Expedicionária na Avenida Feliciano Sodré, no centro da cidade. Para poder montar o circo demandava bastante tempo e muita mão de obra, e para isso Danilo contratou cerca de 50 trabalhadores avulsos da própria cidade de Niterói. Um deles era Adilson Marcelino Alves, que tinha apelido de Dequinha. Ele tinha antecedentes na polícia por furto e apresentava problemas mentais. Dequinha trabalhou apenas 2 dias e foi demitido por Danilo Stevanovic. Por conta de sua demissão, Dequinha ficou inconformado e passou a ficar rodeando as imediações do circo. Em dezembro de 1961 aconteceu a estreia do circo. O circo estava tão cheio que Danilo Stevanovic mandou suspender a venda de ingressos, para a frustração de muitas pessoas que não conseguiram comprar. Essa noite, Dequinha tentou entrar no circo sem pagar ingresso, porém foi visto e impedido pelo domador de elefantes chamado Edmilson Juvencio. No dia seguinte, no sábado do dia 16 de dezembro, Dequinha continuava a ficar circulando ao redor do circo e começou a provocar o arrumador Maciel Felizardo, que era constantemente acusado de ser culpado da demissão de Dequinha. Começou então uma discussão e Maciel Felizardo agrediu Dequinha, que reagiu e jurou vingança. Na tarde do dia 17 de dezembro de 1961, Dequinha se reuniu com José dos Santos, conhecido como Pardal, e Walter Rosa dos Santos, conhecido como Bigode, com o plano de atear fogo no circo. Eles se encontraram no local denominado Ponto de 100 Réis, na divisa do bairro Fonseca com o centro da cidade, e decidiram colocar em prática o plano de vingança. Um dos comparsas de Dequinha, que foi responsável pela compra de gasolina, avisou o chefe sobre a lotação do circo estar esgotada e sobre o possível risco de haver mortes. Porém, Dequinha queria apenas a sua vingança e dizia que Danilo Stevanovic tinha uma grande dívida com ele. Às 3h45 do dia 17 de dezembro, cerca de 3.000 pessoas estavam na plateia. E faltando 20 minutos para o espetáculo acabar, a trapezista Antonieta Stevanovic, conhecida com o nome de Nena, irmã de Danilo Stevanovic, notou o início de um incêndio. Em pouco mais de 5 minutos,
o circo foi completamente devorado pelas chamas. 372 pessoas morreram na hora. Com a chegada de equipes de resgate, o número de vítimas fatais passou para mais de 500. Das quais 70% eram crianças. Um fato um pouco irônico, se podemos dizer, foi que a fuga da elefanta Sema da sua jaula foi o que acabou ajudando a salvar a imensa maioria de pessoas que estavam no circo. O animal, com sua força, arrebentou com parte da lona, abrindo caminho para o maior número de pessoas. A lona, que chegou a ser anunciada como sendo de nylon, era na verdade feita de um tecido de algodão revestido de parafina, um material altamente inflamável. Naquele dia acabou acontecendo mais uma triste coincidência. Naquele dia, a classe médica do estado do Rio de Janeiro estava em greve e o Hospital Antônio Pedro, o maior de Niterói, estava fechado. A população acabou arrebentando a porta e todos os médicos que estavam de greve foram convocados através da rádio. Soldados do Exército Brasileiro compareceram ao hospital de imediato. Médicos de clínicas privadas também foram atender ao hospital. Circos, cinemas e teatros de Niterói, do Rio de Janeiro e de cidades vizinhas cancelaram seus shows e espetáculos para averiguar se haveria médicos entre o público para que eles pudessem ajudar, mostrando o quanto foi a dimensão da catástrofe. Padres também foram convocados emergencialmente para darem a unção dos enfermos que já se sabia que não tinham qualquer hipótese de sobrevivência. Nos dias seguintes, várias personalidades da elite fluminense e brasileira deslocaram-se a Niterói para prestar o máximo de apoio e auxílio às vítimas. Dentre essas personalidades estava o então presidente João Goulart. As agências funerárias não tinham mãos e nem tempo por conta de ser tão elevado o número de caixões que eram necessários para enterrar as vítimas. O estádio Caio Martins foi transformado numa oficina provisória para a construção rápida de urnas, com carpinteiros da região indo trabalhar dia e noite. Os cemitérios municipais de Niterói ficaram com os túmulos esgotados. Por conta disso, um terreno de roça no município de São Gonçalo, vizinho de Niterói, foi usado de urgência como cemitério para enterrar o restante dos corpos. Com base no depoimento de funcionários do circo que acompanharam as ameaças de Dequinha, o ex-funcionário foi preso no dia 22 de dezembro de 1961, assim como seus cúmplices Bigode e Pardal. No dia 24 de outubro de 1962, o Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e a mais 6 anos de internação em um manicômio judiciário, como medida de segurança. 11 anos após, no dia 31 de janeiro de 1973, ele fugiu da penitenciária Vieira Ferreira Neto, em Niterói, e foi encontrado morto com 13 tiros no alto do Morro Boa Vista, na mesma cidade. O autor do crime nunca foi descoberto. O cúmplice Bigode recebeu 16 anos de condenação e mais um ano em uma colônia agrícola. E Pardal foi condenado a 14 anos de prisão e mais 2 anos em colônia agrícola. Bem, como eu falei, esse acontecimento foi um acontecimento que marcou muito a história, não só da cidade de Niterói, porém do estado do Rio de Janeiro e do Brasil. E acredito que muitas coisas foram mudadas, principalmente em relação à segurança, não só em circos, mas em vários eventos de shows. Porém, nunca poderemos esquecer que esse dia foi e acredito que sempre será um dia de dor para muitas pessoas de Niterói. E esse foi o vídeo de hoje. Agora eu quero saber de você. Você aí conhecia esse acontecimento? Já tinha escutado falar sobre esse acontecimento? Deixa aqui nos comentários, deixe seu like no vídeo, compartilhe o vídeo com seus amigos, com a sua família, com aquela pessoa que você acha que possa não conhecer essa tragédia, porque eu acredito que saber sobre esses acontecimentos é uma forma de tentar evitar que outros ocorram no futuro.
Bem, mas esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por assistir e nos encontramos no próximo vídeo.